Depois de parar de lutar contra o dinheiro, surge uma pergunta ainda mais profunda. E se a escassez não estiver ao seu redor? E se ela estiver dentro? A maioria das pessoas acredita que escassez é ausência de recursos, pouco dinheiro, poucas oportunidades, pouco tempo, pouca sorte. Mas existe uma forma de pobreza muito mais silenciosa. Ela vive na percepção. Dois homens podem olhar para a mesma paisagem e enxergar mundos completamente diferentes. Um vê portas fechadas, outro vê possibilidades. Um vê concorrência, outro vê colaboração. Um pergunta: será que existe o suficiente para mim? O outro pergunta: como posso criar mais valor? A realidade externa pode ser semelhante, mas o mapa interno é completamente diferente. A mentalidade de escassez não nasce necessariamente da falta. Muitas vezes ela nasce do medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de chegar tarde demais. E o medo possui uma característica curiosa. Ele faz o mundo parecer menor do que realmente é. Quando a mente acredita que tudo é limitado, ela começa a competir onde poderia cooperar, acumular onde poderia compartilhar, desconfiar onde poderia construir, e sem perceber, transforma abundância em ameaça. Os antigos estoicos ensinavam que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a maneira como respondemos a eles. Talvez a verdadeira riqueza não seja possuir mais. Talvez seja viver sem a constante sensação de que nunca haverá o bastante. Porque quem vive na escassez encontra falta até em tempos de fartura. Mas quem cultiva abundância encontra caminhos mesmo em tempos difíceis. Isso não é negar a realidade. Não é fechar os olhos para as dificuldades. É reconhecer que a forma como interpretamos o mundo influencia profundamente as escolhas que fazemos dentro dele. Toda construção humana começou como uma ideia. Toda empresa, toda invenção, toda obra primeiro existiu na mente, depois ganhou forma no mundo. A escassez também segue esse caminho, e a abundância também. Por isso, observe seus pensamentos. Observe as palavras que você repete. Observe as histórias que conta para si mesmo, porque é aquilo que alimentamos em silêncio costuma crescer. Pergunte a si mesmo: quando penso no futuro, o que vejo? Falta ou possibilidade? Limites ou criação? Porque talvez a abundância nunca tenha sido apenas uma questão de possuir mais. Talvez ela seja, antes de tudo, uma nova forma de enxergar. E toda mudança verdadeira começa quando aprendemos a olhar para o mesmo mundo com novos olhos. A escassez fecha portas. A abundância constrói caminhos. E toda jornada de prosperidade começa no território invisível da mente. Capítulo 3. Depois de parar de lutar contra o dinheiro,